Boa noite, são 19 horas em Pedro Leopoldo, a mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, a nossa querida Pedro Leopoldo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Concedei-no, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Nos dê coragem para modificar aquelas que podemos e nos dê muita sabedoria para distinguir umas das outras. O giro esportivo está começando e vamos falar de Copa Criança Esperança, também do futebol da cidade de Matozinhos, Taça Amizade e também do futebol da cidade de Confins, Copa Confins e campeonatos brasileiros, Série A, B e C. O giro esportivo que tem o oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach, 997935318 e Jeffrey Reis, treinamentos personalizados. O Instagram é @personal_Jeffrey Reis e Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral, 99707-3961 e 3662-2211. Boa noite, J. Luiz. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes. Boa noite aos internautas. Chega mais segunda-feira com o giro esportivo, tá em tudo futebol que depois da região para nós. Muito bem, vamos falar aí do futebol da nossa querida Pedro Leopoldo e também das cidades circunvizinhas. Bom, Jota, hoje, dia 29 de julho de 2024, o nosso abraço em especial vai para o nosso amigo, o Carlos Magno, o Magola, como todos conhecem, né? O Magola, filho do nosso saudoso José do Correio, grande político em Pedro Leopoldo, viu? O Magola é tio do Daniel, ou seja, do Gabriel Marques, né? É irmão aí do John, de família tradicional da cidade de Pedro Leopoldo. Um abraço ao Magola, que Jesus te abençoe com muita felicidade, tudo de bom. Parabéns para ele, Beto. Muitos anos de saúde para ele, que esses anos se repita por muitos e muitos anos aqui com a gente. Muito bem, são 19 horas e 3 minutos aqui na mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, a nossa querida Pedro Leopoldo, que está cada vez mais bonita, graças a você que mora na cidade de Pedro Leopoldo, você que nasceu em Pedro Leopoldo, ou até mesmo é você que bebeu dessa água aqui, e quem bebe dessa água gosta, viu? Então você que ajuda a cuidar da nossa querida Pedro Leopoldo, muito obrigado por você também fazer parte da grande família Pedro Leopoldense. Bom, um abraço aqui ao Kennedy, né? O Kennedy é o esposo da Joaninha, é o genro da Natécia. Um abraço a você, viu? O Kennedy que fez um jogo lá em Mocambeiro, tá nos devendo as informações, né? Pra gente falar aqui do jogo Amigos do Kennedy, né? Bom, quem tá aqui também já nos acompanhando é pelo nosso Facebook, o nosso amigo Alex Fofinho. Daqui a pouquinho vamos falar aqui. O Dom Camilo jogou, viu? O time do Dom Camilo jogou lá em Doutor Lund essa semana. Daqui a pouquinho a gente fala o resultado, viu? Mais uma vez um abraço aí a todos que colaboram aí com o nosso giro esportivo. Desde já, nosso muito obrigado ao Renner Luiz, lá da Liga de Futebol da cidade de Pedro Leopoldo, a nossa Kênia e toda a diretoria. Um abraço aí ao Adriano Teixeira, também da Liga de Futebol de Matozinhos, grande colaborador aí do giro esportivo, nos mandando informações aí do futebol da cidade de Matozinhos. E lógico, né, aquele abraço especial também é para o meu xará Beto, lá de Confins. Inclusive pedi perdão que no programa passado, ao invés de falar Confins, eu falei Matozinhos. Mas é a emoção, viu, Beto, de falar do futebol de Confins,
eu acabei trocando o nome da cidade, né, Jota? Mas isso faz parte, né? Um abraço para o pessoal de Cofins, para a Beta, para toda a diretoria do CRC, está sempre ligadinho em Giro Esportivo. E o Beto, que é grande amigo aí, passou aqui na cidade de Leopoldo, foi técnico de Camarões, foi técnico de Leopoldo, um cara que gosta de futebol, isso é muito importante. Gosta de futebol, ele também é um grande incentivador aí das categorias de base, está sempre correndo atrás aí em prol do futebol, inclusive está acontecendo nesse momento lá também na cidade de Confins. Nós vamos falar daqui a pouquinho, reunião para definir aí as semifinais da Copa Confins, mas daqui a pouquinho a gente fala mais, tá bom? E o ano que vem, o Campeonato Amador de Confins vem com todo vapor aí também, né? Segundo aí as informações vindas do nosso correspondente lá de Confins, o Beto. Bom, são 19h06. Bom, começando aí o Giro Esportivo, vamos falar aí da Copa Criança Esperança, e nós tivemos aí os jogos da semifinal neste final de semana, com os seguintes resultados, viu? Chegando aí às semifinais, no campo do Pedro Leopoldo, na categoria Sub-11, jogo que começou às 8h45 no sábado passado, sábado foi dia 27 de julho, Pedro Leopoldo 0, Joana d'Arc 0. Como no primeiro jogo o Joana d'Arc havia vencido pelo placar de 2-1, a equipe do Joana d'Arc, o JD, se classificou para a semifinal. Já na categoria Sub-13, também no campo do Pedro Leopoldo, jogo que começou às 10 horas, Pedro Leopoldo Futebol Clube 0, Joana d'Arc 1. Com este resultado, a equipe do Joana d'Arc também se classificou na categoria Sub-13 por ter vencido o primeiro jogo por 2-1 lá no campo do Vila no sábado, dia 20. Já no campo do Eldorado, nós tivemos o confronto entre Lundense e Eldorado. Na categoria Sub-11, Clube Recreativo Eldorado 4, Lundense 0. Como no primeiro jogo em Doutor Lunde, o Lundense, o placar foi 1 para o Lundense, 2 para o Eldorado. Portanto, o Eldorado reverteu a situação e classificou. Está classificado aí na categoria Sub-11 a equipe do Eldorado. Já na categoria Sub-13, jogo que começou às 10 horas, também no campo do Eldorado, Clube Recreativo Eldorado 1, Lundense Elite 4. Como no primeiro jogo o placar foi 2 para o Lundense Elite, 5 para o Eldorado, igualaram-se os placares, né? Porque 2 para o Lundense, 5 para o Eldorado. No jogo de volta, 1 para o Eldorado, 4 para a equipe do Lundense Elite. Então ficou 6-6, placar moral do jogo. Acontecendo isso, o que acontece, J. Luiz? Vai para as cobranças desde o ponto penal. Então tivemos aí cobranças de pênalti na categoria Sub-13, jogo emocionante no campo do Clube Recreativo Eldorado. Nas cobranças desde o ponto penal, Clube Recreativo Eldorado 2, Lundense Elite 4. Com este resultado, a equipe do Lundense Elite está classificado para a grande final, que irá acontecer jogo de ida no próximo dia 3 de agosto, sábado, e o jogo de volta dia 11 de agosto, no domingo, J. Luiz. O jogo, né, foi para os pênaltis, jogo bom, decidido, né, pau a pau, como diz a bola de futebol, e também o regulamento para o braço também é já tinha vencido, então foi para os pênaltis e venceu os pênaltis. É sinal que foi um jogo muito bom, um jogo forte, espero que tenha bastante torcedor lá aplaudindo esse jogo lá, foi muito bom. Pois é, nós tivemos aí, vamos repercutir aí o histórico da Copa Criança Esperança, que este ano está chegando aí na sua 32ª edição, e isso mostra que, né, a Copa Criança Esperança é um grande sucesso, né?
A gente não cansa de lembrar dos seus idealizadores, né? Tanto o Paulinho do Cepel quanto o nosso saudoso D'Artagnan. Bom, vamos lá com a classificação geral da categoria Sub-11, só repassando aí para que o nosso ouvinte entenda o processo da Copa Criança Esperança. Bom, a classificação geral com 4 rodadas, não contando aí as rodadas das semifinais, né? Clube Recreativo Eldorado 19 pontos, Joana d'Arc 13 pontos, segundo colocado. Pedro Leopoldo classificou em terceiro com 9 pontos e o Lundense classificou em quarto lugar com 6 pontos, né? Bom, então primeiro lugar classificado por ordem de somatória das duas, tanto do Sub-13 quanto o Sub-11, juntando os dois, né? Primeiro lugar Pedro Leopoldo classificado, segundo Lundense, terceiro Joana d'Arc e quarto Eldorado. Bom, nos jogos das semifinais, nós já acompanhamos aí nos programas anteriores, o jogo de ida, Joana d'Arc 2, Pedro Leopoldo 1, na categoria Sub-11, e na categoria Sub-13, Joana d'Arc 2, Pedro Leopoldo 1. Em Doutorlândia, Lundense Elite, na categoria Sub-11 1, Clube Recreativo Eldorado 2. Na categoria Sub-13, Lundense Elite Sub-13 2, Clube Recreativo Eldorado 5. Bom, nos jogos de volta das semifinais, estão aí os resultados: Pedro Leopoldo 0, Joana d'Arc 0, na categoria Sub-11. Na categoria Sub-13, Pedro Leopoldo 0, Joana d'Arc 1. No campo do Clube Recreativo Eldorado, na categoria Sub-11, Clube Recreativo Eldorado 4, Lundense Elite 0. Na categoria Sub-13, Clube Recreativo Eldorado 1, Lundense Elite 4. E nas cobranças desde o ponto penal, Clube Recreativo Eldorado 2, Lundense Elite 4. Então estão classificados para a grande final: Joana d'Arc na categoria Sub-11 e Sub-13, Clube Recreativo Eldorado na categoria Sub-11 e Lundense Elite na categoria Sub-13. Bom, só para que o torcedor entenda a classificação pontos somados. O Joana d'Arc, somando, como ele classificou as duas equipes, soma-se os pontos do Sub-11 mais os pontos do Sub-13, totalizando 27 pontos. O Eldorado é computado aí os pontos da categoria Sub-11, 19 pontos. O Lundense Elite computa-se os pontos da categoria Sub-13, 15 pontos. Então, como juntando categoria Sub-11 com Sub-13 do Joana d'Arc, o Joana d'Arc tem o direito aí de fazer a grande final no mando de campo, ou seja, no seu campo, onde ele joga. Então, portanto, nós teremos os seguintes jogos de ida da grande final da Copa Criança Esperança, programado para o dia 3 de agosto, próximo sábado, no campo do Clube Recreativo Eldorado. Clube Recreativo Eldorado na categoria Sub-11 versus Joana d'Arc. Também no campo do Clube Recreativo Eldorado, Lundense Elite na categoria Sub-13 versus Joana d'Arc. Portanto, jogo de ida no próximo sábado, dia 3 de agosto, no campo do Clube Recreativo Eldorado. Tá aí, né, Beto? Já está tudo regulado, tudo preparado, as equipes já estão sabendo já. Vai ser belíssimo jogo, vai ser clássico em cima de clássico. Espontar muito com a torcida, com o torcedor vai lá torcer para o seu clube. Tá de parabéns às equipes que chegou e tá de parabéns às que não chegou também, que tinha que chegar na hora, mas chegou, não chegou, ficou para o ano que vem. Bom, aí o jogo de volta, a grande festa, a entrega de troféus, né, a premiação também,
já programada aí para o dia 11 de agosto, agora sim, num domingo, né? Mais oportunidade aí para o torcedor, para os papais, mamães e as pessoas que trabalham ao sábado vão ter oportunidade de participar da grande festa da Copa Criança Esperança. Inclusive, era uma cobrança de muitos pais que acostumou a ver a Copa Criança Esperança sendo decidida ao sábado e reclamavam, porque muitos trabalham, têm seus compromissos ao sábado e perdiam a festa da Copa Criança Esperança. Então, este ano, a Liga fez um trabalho diferente. Parabéns aí à presidente Kênia, o Lucas, a toda a direção da Liga e também aos clubes participantes, né? Porque a gente sabe que quem organiza a competição é a Liga, mas quem determina o que vai acontecer na competição são os clubes participantes, porque é feito um regulamento, é estudado esse regulamento, então ficou determinado que esse ano a decisão seria com jogo de ida e volta. Isso aí vai propiciar aí ao torcedor assistir a festa no domingo. Então, no domingo, dia 11 de agosto, no estádio Carlos Eustáquio, o belo estádio Campo do Vila Nova, na região do bairro São Geraldo. Ali é bairro Boa Esperança, mas quase ninguém conhece como Boa Esperança. É popularmente conhecido como região do bairro São Geraldo, né? Então fica pertinho ali, próximo ao campo do Clube Recreativo Eldorado, depois da PAI, né? Para você que não é... Bairro Donato, é mais conhecido até como bairro Donato, né? Mas é o bairro Boa Esperança, Campo do Vila, próximo ali o Campo dos Tigres, Campo das Seminas. Para quem não conhece Pedro Leopoldo, é o caminho da Fazenda do Urubu, né? O pessoal de fora conhece muito a Fazenda do Urubu. Quando eu vou a Belo Horizonte a trabalho, né? Eu trabalho na Secretaria de Saúde, então muita gente ainda pergunta pela Fazenda do Urubu, porque anos passados a Fazenda do Urubu recebia um grande número de turistas, né? Naquela época que vinham os especiais, hoje não vem mais, né? Mas muita gente, pessoal mais antigo, conhece muito aquela região lá por causa da Fazenda do Urubu. Então é na estrada indo para a Fazenda do Urubu. Então nós teremos aí a grande final da Copa Criança Esperança na sua 32ª edição. Joana d'Arc Esporte Clube versus Clube Recreativo Eldorado na categoria Sub-11 e Joana d'Arc Esporte Clube na categoria Sub-13 versus Lundense Elite, a grande festa da final da Copa Criança Esperança da cidade de Pedro Leopoldo. Bom, um histórico aqui dos cartões interessante, viu, J. Luiz? Porque o Clube Recreativo Eldorado, ele teve 2 cartões amarelos. Eu não vou nem citar o nome do atleta para evitar, né? O Pedro Leopoldo Futebol Clube teve 1 cartão e o Lundense Elite 2 cartões. A meu ver, muito pouco cartão. Tá certo, a gente entende que é uma competição de criança e tudo, mas eu assisti alguns jogos da Copa Criança Esperança. Eu entendo até que o árbitro ele tem que ensinar, mas ele tem que ensinar também aplicando a regra, as leis, né? E ao meu ver, na minha humilde opinião, eles deixaram de mostrar cartões, né? Tudo bem, concordo que é escola de futebol, mas é competição, né? Então foi muito pouco cartões aplicados. Bom, diante disso aí, a equipe que está brigando aí para levar o troféu de melhor disciplina, ou seja, a equipe mais disciplinada da competição, a disputa está acirrada. O Joana d'Arc e o Ideal Futebol Clube. O Ideal leva uma vantagem, uma pequena vantagem, porque o Ideal já não está mais na competição. O Joana d'Arc vai fazer mais 2 jogos ainda, né? Então, a torcida aí do Ideal é para que saia um cartãozinho lá para o Joana d'Arc, para que o Ideal abocanhe aí o troféu de equipe mais disciplinada da competição. Bom, e o artilheiro da categoria Sub-11, a artilharia, do Clube Recreativo Eldorado, o João Vitor com 9 gols e o João Pedro vem atrás com 8 gols. Da equipe do Pedro Leopoldo, do Pedro Lucas já não está na competição mais, 4 gols, e do Lundense Elite o Enzo com 6 gols. Bom, essa é a artilharia da categoria Sub-11, né?
Bom, e da categoria sub-13, vamos lá, categoria sub-13, total de cartões. Eu não vou falar aí os atletas que levaram cartões, mas aí sim, agora já teve um número maior de cartões, né? Na categoria sub-11, nós não tivemos aí nenhum cartão vermelho. Na categoria sub-13, aí sim, nós já tivemos aí alguns cartões vermelhos, né? Então vamos lá, o Joana d'Arc, total de 8 cartões amarelos, o Clube Recreativo Eldorado, 7 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos, o Pedro Leopoldo Futebol Clube, 7 cartões amarelos, o Lundense Elite Futebol Clube, 2 cartões amarelos. Bom, aí já aumentou o número de cartões, porque a categoria sub-13 já é um jogo mais pegado, né, J. Luiz? Inclusive, a gente até chama muita atenção que o atleta, quando ele completa 15 anos, ele já tem que estar pronto para jogar no profissional, né? Então tem muito papai e mamãe passando a mão na cabeça do atleta, dizendo que o atleta não pode jogar no sub-17, mas se o atleta não pode jogar no sub-17 da cidade de Pedro Leopoldo, muito menos pode jogar no profissional. Porque eu com 15 anos eu estava jogando no amador. Tanto é que eu machuquei o joelho com 16 anos, tive que operar o joelho. Mas então entendo eu que, né, o jogador que almeja jogar no profissional, Pelé estreou na seleção brasileira com 16 anos. Esse menino que todo mundo endeusa ele aí, né? Eric, do Palmeiras. Não, o Eric também, mas o Neymar, né, o Caicai também com 16 anos levaram ele na seleção brasileira, né? Então quer dizer, então acho que o jogador com 15 anos ele já tem que estar preparado. Então o garoto com 13 anos, você já tem que começar a preparar ele para ele jogar no meio dos adultos. Ele tem que aguentar, que se ele almeja jogar no profissional, ele tem que entender que agora para frente é jogo mais pegado, realmente, é jogo de corpo, de corpo físico. Então ele tem que aprender isso, né? Ele tem que aprender a apanhar, porque se ele vai para o profissional, lá ele vai apanhar bastante, né, Jota? Com certeza, ele já está cuidado, bem passadinho, já pode ser punido, já pode ser expulso, já pode ter cartão amarelo, vermelho. É igual você está falando, se não quiser, eu acho que já pode jogar nos sub-17 tranquilo, mas tem técnico que não põe, tem medo do menino machucado. Então, cada cabeça a sentença. Bom, aqui da categoria sub-13, a equipe que vai levar o troféu de equipe mais disciplinada da competição, mais uma vez a equipe do Juventus Cepel, né, que não levou nenhum cartão na competição. Então parabéns aí à equipe do Juventus Cepel, parabéns ao Paulinho, o pessoal do Juventus, né, que a gente sabe que esse ano o Juventus foi representado aí pelo Cepel, o Cepel que está treinando lá no campo do Juventus, em virtude aí do nosso Cepel estar em obras, né? Então parabéns ao Juventus. Bom, artilharia da categoria sub-13, o Lundense Elite, o Caio Augusto marcou 9 vezes, também do Lundense Elite, né, o João Pedro marcou 6 vezes, e do Clube Recreativo Eldorado, o Igor Henrique e o Bruno Trovessano, nome diferente, né? Campos, cada um marcou 6 gols, e do Pedro Leopoldo Futebol Clube, o Pedro Henrique, 4 gols. Daí a artilharia da Copa Criança Esperança. E fica aí um convite, meu amigo Daniel Quirino, a todos aí que apreciam o bom futebol, né? A Rádio Conectiva Bordo vai estar presente na cobertura da final da Copa Criança Esperança. Então tá aí, a grande final, vai proporcionar a todos nós um grande espetáculo, a festa da criançada, na sua 32ª edição. A final vai ser um jogo muito bom, sabe? Alguma equipe já vai brigar para chegar na final. O jogo vai depender desse primeiro jogo. Todo mundo vai querer ganhar, ninguém vai querer perder. Então, só pode chegar duas equipes. Se puder chegar três equipes, seria bom, mas só pode chegar 2. Então, vamos brigar demais essa semana para poder sair com o resultado bom para a final. Mais uma vez, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Mais uma vez, o nosso diretor da WTJ Minas, meu amigo Vladimir, um abraço, viu? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Meu amigo Rubens Silves, lá de Ribeirão das Neves também, um abraço, viu? Nós temos acompanhado o trabalho de vocês também, parabéns pelo trabalho, né? Olha,
Renner tá mandando um abraço para você aqui, Jota, e para o Daniel Quirino, viu? Meu amigo Renner tá sempre acompanhando. Um abraço para a Renner, para toda a sua família. Um abraço também lá para o Coqueirinho, para Diego, que tá me ouvindo também, a Fabiana, a Maria Milano, tá lá no Coqueirinho nos ouvindo também. Um abraço para todo esse pessoal que está tendo ligadinho no Giro Esportivo. É um prazer ter vocês conosco. Nós estamos aguardando também a visita do Renner. O Daniel está aqui conosco hoje, viu, Renner? Está aqui pessoalmente. Daqui a pouquinho nós vamos por aqui no ar também, para dar aquela palhinha também, falar do nosso futebol, viu? Ele entende muito. Devia ser até narrador, porque tem uma voz bonita, né, doutor? Com certeza. Daqui a pouquinho ele vai entusiasmar, vai aprender. Olha, aprender ele já sabe, né? Ele vai querer narrar futebol porque gosta, né? Apaixonado por futebol. Um abraço ao Alex, né? O Alex está lá na técnica, né? Está lá na redação da Conectiva Gospel. Bom, e ainda falando do futebol da cidade de Pedro Leopoldo, na terça-feira, dia 8, nós teremos reunião lá na Secretaria de Esportes da cidade de Pedro Leopoldo. Mais uma vez, só lembrando aí que como a sede da Liga fica anexa ao CEPEL, e o CEPEL está em obra, então as reuniões da Liga estão acontecendo na Secretaria de Esporte da cidade de Pedro Leopoldo, que fica ali na rua Cristiano Ottoni, um pouquinho para lá, entre a prefeitura e o campo do Pedro Leopoldo. É fácil de encontrar, porque está na esquina, lá não tem como errar, né? Fica de frente ali, em frente à casa de Juca da farmácia, né? Um abraço, meu amigo Juca, a questão, o Bruno, acho que o Bruno está em São Paulo, né? Ele esteve aí há pouco tempo agora, o filho do Juca. O Juca que é irmão do GG do laboratório, né? Um abraço a toda a família aí, tá bom? Pois é. Então nós teremos reunião da Liga de Futebol dia 8 de agosto às 18 horas e 30 minutos lá na Secretaria de Esporte para discutir aí, né, a situação do Campeonato Sub-15, também a Copa Vagalume Sub-23 e o Campeonato Amador, a programação do Campeonato Amador e as equipes, né, que vão participar do Campeonato Amador. Inclusive a gente tem acompanhado, viu, J. Luiz? As equipes correndo atrás aí, algumas equipes com a papelada no cartório, também os alvarás, né, tem que ser pago, né? Então a gente estou gostando de ver as equipes esse ano com muito entusiasmo. E parabéns aí aos diretores de clubes, né? E que esse ano nós tenhamos aí um campeonato amador bem disputado. E tomara, né, J. Luiz, que tenhamos aí mais equipes participando. A nossa torcida é para isso, né, Beto? É que tem mais torcida, mais equipes, para poder fazer um campeonato mais longo. Esse negócio de fazer campeonato com 6, 7, 8 times só, sendo que pode ter mais alguns, mas fica difícil você fazer essa tabela, fazer o sorteio dessa tabela. Muito bem, são 19 horas e 28 minutos, então tá aí as notícias do campeonato do futebol da cidade de Pedro Leopoldo. Então vamos aguardar aí o Campeonato Sub-15, que já tem confirmado a participação de 6 equipes. Vamos aguardar aí a definição do Sub-23 e também do Campeonato Amador da cidade de Pedro Leopoldo. Bom, vamos falar de amistoso, né? Para você que quer mandar para nós aí a sua notícia, a notícia do seu time de futebol, fique à vontade. Faça igual ao nosso amigo Alex Fofinho. Um abraço ao Alex e toda a família, né? O Alex, ele além de ser um grande jogador, um baita zagueiro, né, é um grande incentivador do futebol também. E o Alex comandando aí a equipe do Dom Camilo, né, equipe de futebol do Dom Camilo, que fez um jogo amistoso nesta semana aí, lá no campo do Londense, em Dr. Lund, enfrentou a equipe do Apolo. O placar foi 4 para a equipe do Dom Camilo, 1 para a equipe do Apolo. Parabéns aí a garotada do Dom Camilo, né? Isso aí, tem que mostrar serviço, porque o amador está batendo na porta. Então muito atleta que está jogando aí esses jogos amistosos estão sendo olhados aí, ou seja, estão sendo os olheiros do futebol amador, tá aí de olho em vocês, né? Tá bem, então parabéns para Alex Fofinho, grande amigo de Jota, a filha dele, grande amigo, a avó dela, grande amigo de Jota. Então parabéns por estar montando essa equipe do Dom Camilo, poder firmar essa equipe. Quem sabe um dia pode ser registrado na liga e o Dom Camilo é um time que é só trabalhar um pouquinho e dá certo. Muito bem, só fazer uma pequena correção aqui, que eu falei a reunião dia 8, mas o Renner já me corrigiu aqui. Como é que é bom, né?
você ter o respaldo aí, viu? A reunião é dia 6, viu? Não dia 8. Passa uma borracha aí, é dia 6 de agosto. Se não me engano, vai dar numa terça-feira, exatamente, terça-feira. A reunião, até um dia bom, que vai dar até para nós participarmos, porque na terça-feira é o único dia que nós temos livre, né, Jota Luiz? Tem correspondente bom para isso, né, Beto? Pois é, então parabéns ao Rei. Bom, um abraço aí ao Vladimir. Inclusive, ele está fazendo aqui um questionamento. Eu vou fazer uma correção aqui. Bom, a rádio conectiva é rádio, né? E a WTJ Minas é TV. Não tem nada a ver com rádio, é diferente, né? TV é outra e rádio é diferente, né? Então, às vezes a gente fala aqui, quando a gente manda abraço para a Rádio Conectiva Gospel, manda abraço para TV WTJ Minas, é uma rede de TV, então é diferente, tá? Então, só para o ouvinte entender aí, não fazer confusão. Muita gente perguntando se é a mesma coisa aqui, não é não, né? Rádio é uma coisa, TV é outra, tá bom? Bom, apenas explicação. Um abraço a todos vocês, obrigado aí pelo carinho da audiência, viu? Eu venho confirmando aqui, ó, dia 6/8, confirmadíssimo aqui a reunião da Liga de Futebol da cidade de Pedro Leopoldo. São 19h31. Nós falamos aí do futebol da cidade de Pedro Leopoldo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui. O pessoal lá de Matozinhos também, não posso deixar de abraçar nossos amigos lá da cidade de Capim Branco. Muita gente agradecendo aí os abraços, né, e a lembrança do futebol de Capim Branco. Eles estão satisfeitíssimos com a participação dos clubes de Capim Branco nas competições de Matozinhos, né? A equipe do Salvador, do Pinho de Ouro, o Salvador com outro nome, Força Jovem, né? Então, lembrei. Então, estão satisfeitíssimos com a participação nas competições da cidade de Matozinhos. Então, um abraço aí, né? Um abraço ao Adriano e toda a direção da Liga de Futebol da cidade de Matozinhos, né? Inclusive, o Adriano tá aqui, ó, tá? Vai ter reunião lá dia 18, a Copa Bernadão, que vai ter a participação de 8 equipes, e o campeonato amador, que vai começar dia 22 de setembro. Inclusive o Adriano está dizendo aqui que está aguardando aí a resposta dos times convidados para o Master até sexta-feira. Então, as equipes convidadas têm que confirmar a participação até sexta-feira do campeonato, ou seja, da Copa Bernadão Master da cidade de Matozinhos. Lembrando aí que nós já fizemos transmissão da final da Copa Bernadão Master, que foi no campo do Fluminense, né, em Mocambeiro. Foi uma festa bonita, estava chovendo, né, Jota Luiz? Daniel, essa festa aí, vou te contar, meu amigo, ainda bem que você não estava lá, que você ia xingar demais, viu, Daniel? Mas a gente passou com barro até na canela mesmo. Estava dando enchente, né, Jota Luiz? Naquela ruazinha que vai para o campo ali do Fluminense, mas estava a festa bonita, o pessoal na chuva. Então, o povo gosta de futebol, né? É brasileiro, né? Nós gostamos de samba e futebol, né? Foi gostoso, foi uma delícia de fazer futebol, né? Porque seja debaixo de chuva, debaixo de frio, sol quente, onde é que tiver, a gente está lá agarrado, com certeza. Muito bem, lembrando aí que o Giro Esportivo tem o oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach, 997935318, e Jeffrey Reis, treinamentos personalizados, @personal_Jeffrey Reis, tudo junto, e Silvânia Arcanjo, cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral, 997-07-3961 e 3662-2211. Bom, falamos aí do futebol de Pedro Leopoldo, da cidade de Matozinhos. Agora vamos falar um pouquinho aí do futebol da nossa querida Confins, que fica aqui pertinho de Pedro Leopoldo, né? Confins e Pedro Leopoldo se misturam. Inclusive, quando o Confins se emancipou, eu lembro muito bem, né? Um abraço ao nosso grande amigo, foi vereador em Pedro Leopoldo, vereador em Lagoa Santa e foi prefeito de Confins, o João da Régua, né? Um abraço a ele, né? Que ele mora em Pedro Leopoldo, grande amigo. Nós somos companheiros de associação comercial também, né? Quando o Confins emancipou, havia um movimento para que Confins passasse a pertencer a Pedro Leopoldo, porque Confins pertencia a Lagoa Santa. Mas os moradores de Confins, eles vinham mais a Pedro Leopoldo, que é mais perto, do que Lagoa Santa.
Tanto é que o transporte coletivo era de Pedro Leopoldo, o comércio que abastecia Confins todo de Pedro Leopoldo. Então havia um certo movimento para que Confins passasse a pertencer a Pedro Leopoldo devido à proximidade com Pedro Leopoldo. Mas aí veio o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que é de Confins, né? Aí as coisas mudaram. Aí o João, com o seu grupo político, né, com bastante influência, fizeram lá um plebiscito para emancipar Confins e emanciparam. Naquela época que várias cidades emanciparam e Confins foi emancipada e virou cidade. E uma cidade bem pertinho de Pedro Leopoldo que nós aprendemos a gostar muito. Inclusive quando jovem, eu ainda jogava futebol muito novo, a gente ia muito a Confins, a estrada era de chão. A gente às vezes ia de bicicleta para jogar lá em Confins. Era aquele morro que você tinha que subir ali, era estrada de chão, né? Nosso saudoso Cafunga. O Cafunga, se não me engano, era do Aliança do Botafogo, mas era doente com futebol. Ele tinha o seu caminhão, ou ele vinha trazer o time para jogar em Pedro Leopoldo, ou fazia o contrário também, viu, J. Luiz? Sim, buscar para levar lá. Quantas vezes nós fomos no caminhão de Cafunga daqui para lá para jogar contra, né? O problema é o seguinte, que jogava lá, se a gente ganhasse, a gente tinha que vir a pé, viu? Porque ele não trazia. Brincadeira essa parte. Agora, quando a gente perdia, ele fazia questão de trazer todo um bando de caminhão, meu time ganhou de vocês. Né? Brincadeiras à parte. Um abraço aí à família do Cafunga, né? É tempos bons, viu? Então vamos falar lá aí do campeonato da cidade de Confins. Né? Nós tivemos aí, neste final de semana, os jogos, os resultados dos jogos da Copa Confins, quartas de final, jogo de volta. No campo, no sábado, no campo de Tavares, nós tivemos rodada dupla. Rodolatina 1, Lata Velha 3. Tavares 2, Santa Cruz 1. E no domingo, no campo do Bom Sucesso 1, Butantã 5. No campo do Aliança 6, São Vicente 0. Bom, com estes resultados, classificaram aí para as semifinais Lata Velha, Tavares, Butantã e Aliança. Não nessa ordem, né? Mas foram os quatro equipes que classificaram para as semifinais, né? Então no próximo final de semana ainda está tendo nesse momento uma reunião lá em Confins. Meu amigo Beto está na reunião com todos os diretores dos clubes envolvidos para definir dia, horário dos jogos da semifinal da Copa Confins. Mas neste final de semana nós teremos os seguintes jogos: Lata Velha versus Butantã, jogos de ida, e Tavares versus Aliança. E os jogos de volta, com data a ser confirmada também, daqui a pouquinho, se der tempo ainda, o Beto vai nos informar até o final da programação se já definiram dia, horário e campo, né? Os jogos de volta, Butantã e Lata Velha, Aliança e Tavares, jogo de ida e volta das semifinais. E vamos aguardar aí a grande final da Copa Confins. E desde já, viu, Beto, a Rádio Conectiva Gospel e nós do Giro Esportivo nos colocamos aí à disposição para também estar fazendo, né, a transmissão dessa bela festa que o ano passado nós tivemos lá na final do Campeonato de Confins, né? Jogo muito disputado, foi lá no Campo Tavares, né, J. Luiz? Foi. A festa bonita e mais uma vez nos colocamos aí à disposição. Vamos, né, nos desdobrarmos aí, juntarmos força para a gente transmitir mais uma vez a festa aí do futebol da cidade de Confins. Bom, e o Beto está aqui dizendo também o seguinte: esse ano não vai acontecer o Campeonato Amador de Confins, mas está tudo encaminhado para o ano que vem. O Campeonato de Confins também voltar ao Campeonato Amador da cidade de Confins. Bom, ô Jota, só um pequeno comentário. Alguns anos atrás, o Bom Sucesso, o Aliança, disputavam campeonatos em Pedro Leopoldo, assim como o Botafogo, o Cruzeiro de Matosinhos, o Salvador de Capim Branco, Pinho de Ouro. Era um campeonatão de Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo é que sediava esses campeonatos. Por que não voltar, J. Luiz? Juntar aí, né, a Liga de Matosinhos, Liga de Confins,
os clubes de Capim Branco, não sei nem se Capim Branco tem liga, mas vou até procurar saber, viu? Não sei, não ouvi falar não. Então a gente vai procurar informar aí. Mas juntar aí e fazer um campeonato, um campeonato bonito, né? Um copão, sei lá, um campeonato diferente, com os clubes de Pedro Leopoldo, Matosinhos, Confins, Capim Branco, né? Vai dar um campeonato bonito, né, Jota? Fica aí, é uma sugestão, né, Jota? Com certeza, Beto. Só falta as ligas sentarem, conversar, dependendo dos clubes, tem que ter uma certeza que vem. Então, sentar com as ligas e conversar e alinhar isso com as ligas, que vai dar certinho. Vai dar um campeonato longo e gostoso, vai dar muito clube e muitos jogos vai ser longo. Então, vai começar com 6 times e terminar rapidinho. Aí eu não consegui dar o campeonato, você era um torneio, um tiro rápido. E fica aí a sugestão, já que sugerimos para o amador, por que não também fazer as categorias de base? Que antigamente a própria Copa Criança Esperança, quando ela era organizada pelo CEPEL, através do Paulinho, nós tínhamos aí a participação de equipes de Confins, de Matosinhos, né? Então, eu acho que respeito a opinião de quem acha que o dinheiro que vai ser gasto no futebol, como ele vem da Prefeitura Municipal, tem que ser gasto com atletas do Pedro Leopoldo. Respeito quem tem essa opinião, mas eu não penso assim. Eu penso que o futebol, você pode fazer a competição, o dinheiro que venha do poder público, que venha da prefeitura, mas tem que ser aberto, porque é assim no mundo inteiro. Copa do Mundo é assim, Campeonato Brasileiro é assim, Campeonato Mineiro é assim, os campeonatos europeus são assim, são todos abertos, então todo atleta tem direito de participar, né? E aqui eu acho que, na minha opinião, tem que parar com esse negócio de falar, tem que ser só atleta da cidade. Não pode ser assim. Eu acho que nós temos que provar que nós somos melhores. Nós temos que melhorar aí preparar melhor nossos atletas, né? Mostrar para eles que eles têm muito que melhorarem e nós temos que ser o bom. Nós temos que nos preparar para ser o bom. Então, quando vem um time de fora, que seja bem-vindo que venha, mas o nosso time tem que estar bem preparado para ganhar deles. Não é ficar querendo que o campeonato seja feito só por gente daqui, sem qualidade. Isso é muito ruim. Na minha opinião, respeito a opinião de quem pensa contrário. Se podia acontecer isso, então por que esse time de fora não traz jogadores? Faz o time só com o time do outros, só com o time jogador do Rio, só com o jogador de São Paulo? Não existe isso, não. Isso não vai na cabeça das pessoas, as pessoas começam a levar nesse caminho, não pode. Não pode trazer jogador de fora que não pode. Então faça sua parte, o Preopor não parece jogador para ele fazer, tem que buscar lá fora. Tem que parar com esse negócio de coitadinho, né? Tem gente aí que mexe com futebol há 200 anos e vai conversar com você e já começa. Mas é porque o time tá chegando, porque trouxe todo mundo de fora, trouxe jogador de fora. Não significa que o nosso trabalho está sendo deficitário. Não, nosso trabalho não está sendo bom. Então vamos melhorar, vamos melhorar nosso trabalho. Vamos melhorar a qualidade dos nossos atletas, mostrarem para eles que se eles querem, se eles almejam jogar num time profissional, eles têm que ser melhor. Porque como eu vou levar o Daniel Quirino, por exemplo, para jogar na seleção brasileira? Vai chegar lá, tem mais de 1000 atletas querendo jogar na seleção brasileira. O Daniel tem que despontar, tem que chegar lá e ser melhor do que eles. Porque senão eu não vou conseguir colocar o Daniel na seleção. Então o nosso atleta tem que pensar assim, eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que ser melhor. Se eu não conseguir ganhar daquele time que veio aqui, significa que eu preciso melhorar. Não que eu seja ruim, mas que eu preciso melhorar. Não estou falando que nossos jogadores são bons, mas é aquele negócio. A gente que mexe com a escola de futebol, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque às vezes o atleta já acha que é o bam, não precisa treinar. Com 11 anos o menino já não quer treinar, ele vai a hora que ele quer, chega no campo, ao invés de treinar, está lá cutucando celular, está pensando em outras coisas, aí chega no dia de jogo, não está preparado. Então aí o que acontece? Quando vem uma equipe mais bem preparada ou um atleta mais bem preparado de fora, aí é lógico que vai sobressair em cima dele. O papai briga por o time, que o menino pode ficar fora da equipe. Tudo isso acontece, né? Tudo isso realmente acontece. Então o atleta que tem que querer. Inclusive na semana passada
na quinta-feira, né, o projeto social do Pedro Leopoldo, inclusive os garotos aí que vão participar, que querem jogar o Sub-15, já tem que procurar as equipes que vão participar. O Pedro Leopoldo vai participar e eu não tenho o nome das outras equipes que não. Inclusive, se o Renner já puder nos informar, eu vou até agradecer. As outras 5 equipes, uma delas é o Pedro Leopoldo. Então, os garotos Sub-15 que querem participar da competição, os clubes estão aí de portas abertas. Aí depois que fechar as inscrições não adianta, mas eu queria, não, tem que ir agora e tem que se preparar. Mas eu estava conversando com alguns garotos lá no projeto social, que a finalidade do projeto social não é disputar campeonato, mas através do projeto social os meninos são observados pelos técnicos do Pedro Leopoldo para a competição. Mas eu estava dizendo para eles, olha, é aqui que você tem que provar que é o bom. Você tem que treinar, vir para cá e aproveitar o máximo. É sugar o máximo dessa cana aí, ó, é apertar ela até sair. Enquanto ela não estiver seca, enquanto tiver um caldinho, você tem que sugar ela. Então é você que tem que sugar aqui os treinadores, é você que tem que aproveitar o espaço aqui, vir para cá e treinar com vontade, querer. É você. Ah, mas meu colega não vai, seu colega não vai, deixa ele lá, ele não quer ir, vai você, ué. Porque amanhã, um treinador da seleção brasileira, se ele escolher o Daniel Quirino, se o Beto, o colega dele, estiver do lado dele, o Beto não vai. Ele escolheu, foi o Daniel. Ah, mas o Daniel vai falar para isso, eu não vou porque o Beto não vai. É lógico que o Daniel não vai falar isso. Então é você que tem que pôr na sua cabeça que você quer treinar, você tem que dar o melhor de si. E a gente tem visto aí muitas histórias, muitos filmes que contam histórias de atletas, não é só no futebol. Quem sobressai é só aquele que dedica, aquele que treina, aquele que quer. Tem que ter vontade, tem que ter garra, né? A maioria dos atletas que nós conhecemos que fizeram sucesso receberam muito não. Ah, você é ruim, você não serve para mim, mas ele insistiu e provou que é bom. Né? A maioria deles, exceto alguns aí que tiveram uma criação muito boa, né? Tiveram uma condição financeira de ser preparado desde 4 anos de idade, que é muito difícil, né? Mas é através da insistência. Inclusive, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Matheus e a sua mamãe, a Nayara, né? O Matheus está lá em São Paulo. Eu esqueci o nome da equipe, viu? Mas o Matheus está correndo atrás. Ele já vai aparecer aí no cenário do futebol brasileiro. É um baita de um jogador que começou na escolinha de futebol do Pedro Leopoldo e lá vai aí galgando. Ele é aquele atleta exemplo que quer, está correndo atrás, tá? Um abraço também ao Igor, né? O Igor também está em São Paulo. O Igor a gente conheceu ele aqui como Dida, que também quer. O Igor ele já chegou lá no campo do Pedro Leopoldo com 4 aninhos, né, com a luvinha na mão e dizendo que ia ser goleiro, que ele queria ser goleiro. E foi goleiro, foi campeão da Copa Criança Esperança Sub-11, Sub-13 e hoje está jogando como profissional lá em São Paulo. Bom, deixa eu parabenizar aqui, já que nós estamos falando aí de rasgando sedas, deixa eu parabenizar aqui o Vinícius. O Vinícius é filho do meu xará, o Roberto Neri, né? O Vinícius também está em São Paulo e está correndo atrás. Ele quer ser jogador de futebol, ele já está com 17 anos, né? E eu tenho visto ele. O Cristiano já é um jogador experiente, me parece que ainda está sem contrato, jogou no América, jogou na Holanda, mas o Cristiano está em Pedro Leopoldo, então enquanto está sem contrato, ele mesmo treina sozinho. Ele vai ali para aquela praça em frente à garagem da prefeitura e quase todo dia a gente vê o Cristiano treinando. Então parabéns ao Cristiano por ser o exemplo. E eu tenho visto o Vinícius já com ele. O Vinícius, esse dia que ele está em Pedro Leopoldo, está lá treinando com ele. É o que eu estou dizendo, olha, o atleta tem que pôr na cabeça que é ele. Ele não tem que fazer porque o J. Luiz não vai, eu também não vou, o Beto Costa não vai, eu não vou. Não, peraí. Se o J. Luiz cai no buraco, você vai cair também? Se o Beto está caindo no buraco, você vai também? Não, então o atleta tem que pôr na cabeça que é o que ele quer. Tem que lutar por isso aí, né? Então parabéns aí ao Vinícius, parabéns ao Roberto Neto pela criação, né? E tem o Roberto, né? O Roberto, irmão do Vinícius, que está no exterior, né? Foi lá também. O Roberto era um baita do zagueiro também, mas preferiu outras áreas. Já está lá no exterior, me parece que está no Canadá, se não me engano, é isso mesmo, né?
mas está sempre acompanhando aí a nossa programação também. Um abraço pro meu xará, o Roberto, filho do Roberto Nery. É Roberto Nery também, filho, né? Um abraço aí a toda a família. Bom, são 19 horas e 50 minutos. A gente falou de muitos atletas de Pedro Leopoldo que estão descontando aí. Eu falei do Igor, tem o Luiz que está no Atlético, o Darley que jogou no Tombense, está jogando em São Paulo hoje, né? O Henrique está no Democrata, Gabriel Marques jogou no Barcelona de Guayaquil, Gabriel Félix está em Goiás, o Romarinho que está fazendo um trabalho bonito conosco aqui, jogou muito, hoje não joga mais porque teve um probleminha de contusão, mas está aí ajudando a colaborar com os atletas da cidade de Pedro Leopoldo. Muito bem, 19 horas e 51 minutos. Ô J. Luiz, vamos falar um pouquinho do profissional, né? Pois nós tivemos aí a 20ª rodada, que foi boa para os clubes de Minas Gerais, né? Foi proveitoso. Proveitoso aí, no sábado o Cruzeiro venceu o Botafogo, jogando lá no Newton Santos, 3-0. E que golaço aquele do terceiro gol do Cruzeiro, viu? Aquilo sim, uma pintura de gol, viu? Parabéns aí ao Cruzeiro, torcedor cruzeirense. E também o Atlético jogou em casa e enfrentou a equipe do Corinthians. O Atlético venceu pelo placar de 2-1. E após este resultado, a classificação ficou boa para os mineiros. Em primeiro lugar, o Flamengo com 40 pontos. Segundo, o Botafogo também com 40 pontos. Terceiro, o Palmeiras com 36 pontos. O Palmeiras que acabou sendo derrotado pelo Vitória, jogando em São Paulo, né? Regulando a Copa do Brasil mesmo. Na quarta colocação, o Fortaleza com 36 pontos e o Cruzeiro é o quinto com 35 pontos. O Atlético subiu, está na 9ª colocação com 28 pontos. Rodada boa para as equipes mineiras após a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a 21ª rodada nós teremos aí sábado, dia 3, às 20 horas, Criciúma e Atlético Mineiro. O Cruzeiro vai jogar na segunda-feira, dia 5, Cruzeiro e Fortaleza. Isso aí é o Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, e pela Série B, o América jogou pela 18ª rodada, jogou em casa e acabou empatando com a equipe do Ceará, que não foi um bom resultado para a equipe do América, que após aí, o término da 18ª rodada, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o América acabou perdendo uma posição. Santos é o primeiro com 33 pontos, Mirassol segundo com 29 pontos, terceiro Vila Nova com 29 pontos e o América está na 4ª colocação com 29 pontos. Lembrando aí que os 4 primeiros já fizeram 18 jogos. O 5º colocado, que é o Sport, tem 28 pontos, tem 2 jogos a menos, fez só 16 jogos. E o Novo Horizontino, que é o 6º colocado com 27 pontos, tem um jogo a menos, só fez 17 jogos até agora. Então, quer dizer, e um pouquinho abaixo, o 8º colocado, o Operário tem 26 pontos, também com 17 pontos. Então, quer dizer, a situação do América também é complicada aí, né? Não podia precisava vencer esse jogo. Bom, agora já passou, não tem jeito mais, então vamos para a 19ª rodada. O América vai jogar lá no Gigantão das Avenidas, vai enfrentar a equipe do Brusque na sexta-feira, dia 2, às 19 horas. O Brusque que está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado com 18 pontos. Então é a chance do América aí buscar 3 pontinhos jogando fora de casa. Não dá para entender o América ganhou um jogo, deixou o time empatar o jogo, é uma brincadeira. O América está meio confuso. Ele não sabe o que ele quer, não firma uma equipe. Então tá aí o América, estava lá no 3º lugar, já ficou na ponta da tabela, agora está de 4. Tem que se explicar, o América pode ficar desse jeito não, principalmente jogando dentro de casa. Muito bem,
19 horas e 55 minutos. Ô Jota, e na Série C, a 15ª rodada, nós tivemos aí confronto dos mineiros, e não foi bom para o Tombense não. Jogando em casa, ele empatou com o Atlético de São João del Rei, 1-1, mas com esse resultado aí, a equipe do Tombense acabou saindo da zona de classificação. Então a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro é a seguinte: em primeiro, o Botafogo da Paraíba, 32 pontos. Segundo, o Atlético, 30 pontos. Terceiro, Volta Redonda, 29 pontos. Quarto, São Bernardo, 29 pontos. Quinto, Ferroviária, 28 pontos. O sexto, Londrina, com 23 pontos. Sétimo, Figueirense, com 22 pontos. E o oitavo, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, com 21 pontos. O Tombense está na 9ª colocação, também com 21 pontos. Lembrando que a equipe da Ferroviária, que está em 5º lugar com 28 pontos, tem um jogo a menos. O Londrina é o 6º colocado com 23 pontos, também tem um jogo a menos. E o Ipiranga, que aparece aí em 8º lugar, com 21 pontos, tem 2 jogos a menos do que o Tombense. Então, situação complicadíssima para o Tombense, o Tombense que nós estamos chegando aí já à 16ª rodada, lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C, nessa fase nós só temos 19 rodadas. Então, a 16ª rodada, a equipe do Tombense vai jogar fora de casa sábado, dia 3, às 17 horas, no Raulinho de Oliveira, contra o Volta Redonda. O Volta Redonda que é o 3º colocado. Então vai pegar parada torta a equipe do Tombense, a equipe de Tombos, que precisa muito de um resultado positivo. Já a equipe do Atlético, não é Atlan, é Atlético, né? Atlético de São João del Rei, vai jogar em casa no sábado, dia 3, às 19 horas e 30 minutos, vai enfrentar a equipe do Confiança, que está na 14ª colocação com 16 pontos e vem de um resultado positivo, viu, J. Luiz? Beto, tá aí a Série C, né? Eu estou estranhando o Tombense. O Tombense está de brincadeira, ele fica torcendo a torcida grande para o Tombense, empata com o jogo dentro de casa, ele perde o jogo. Agora, para recuperar, é só dificuldade danada, Beto. É aquele negócio, né, J. Luiz? O Tombense, inclusive, está chegando jogador de nome para o Tombense, né? Não sei se vai conseguir jogar ainda no Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente sabe que o Tombense é um time de empresários, inclusive tem jogadores, parece que um jogador do Tombense aí, o Tombense está ganhando muito dinheiro com ele, que estourou aí o jogador ainda pertence, tem um passe dele, parece que a metade ainda é do Tombense, né? Mas o objetivo do Tombense é esse, é ganhar dinheiro, né? É revelar talentos, né? Trabalhar o atleta e revelar talentos. E isso aí o Tombense foi um dos pioneiros, né? Porque hoje nós temos a SAF aí, né? O Atlético, o Atlético, o Cruzeiro, mas começou com o Tombense, né? Começou com o Tombense que revela os meninos dos clubes. E vende barato, né? Vende barato, viu? Bom, 19 horas e 59 minutos, para encerrar aí o nosso comentário do futebol profissional, o Boa de Varginha, né? Tá voltando para Ituiutaba, né? Depois de ter caído aí no Campeonato Mineiro para a 3ª divisão, né? Tá voltando para Ituiutaba. O Boa que todo mundo sabe que o nome do Boa antigamente era Ituiutaba, né? Ituiutaba. Começou lá na cidade de Ituiutaba, tá voltando, tá retornando aí às suas origens, né? E tomara que volte, que dê a volta por cima também e que volte aí a brilhar no futebol, não só mineiro, como no futebol brasileiro. Eu me lembro que cheguei a torcer muito quando o Boa estava na Série B do Campeonato Brasileiro e por pouco não subiu para A, né, J. Luiz? Faltou pouco naquela época, né, faltou pouquíssimo. Mas isso faz parte aí do futebol, né? Um abraço pessoal lá de Sete Lagoas. No sábado passado, nós estávamos lá no campo do Pedro Pô trabalhando na escola de futebol, que todos sabem que nós trabalhamos lá, e também nós acabamos assistindo um pouquinho do jogo
é da Copa Criança Esperança. E conversando lá com o pessoal lá de Sete Lagoas, são abnegados também do futebol, que faz um trabalho muito bonito lá em Sete Lagoas, a escola de futebol. Eu esqueci o nome da escola, mas devia ter anotado, né? Inclusive um dos nossos atletas lá do Pedro Porto joga no Pedro Porto e está jogando lá com eles também. Ele falando um negócio interessante, viu? A escola de futebol, que sirva até as palavras do Rodrigo, lá de Sete Lagoas, que sirva de estímulo para nós aqui da cidade de Pedro Porto e mexendo com a escola de futebol. A escola de futebol, para ela obter êxito, ela tem que ter equipe de competição, ela tem que ganhar títulos, não basta ficar só treinando. Ou então entrando em competição por entrar. Então nós temos que mudar essa mentalidade aí, né? Muitas das vezes, eu entro com a escola, quando eu mexi lá no Vila, eu fiz isso, tem que pôr um menino que contribui, que o pai ajuda, então tem que aquele menino é protegido, tem que pôr. Só que aí a gente acaba não ganhando competição, né? Porque o menino ainda não está preparado para a competição. Então nós temos que mudar essa mentalidade, sim. Entrou numa competição, você tem que entrar para ganhar. Tem que pôr na cabeça do papai e da mamãe. O melhor que você tem, né? Exatamente, tem que entrar com o melhor, aliás, tem que procurar o melhor para colocar na competição, porque você só vai obter êxito na sua escola de futebol se você ganhar títulos, se você conquistar vitórias, né? Porque quando sua equipe perde, o próprio pai que pediu para você colocar o filho dele, mas como você perdeu, ele é o primeiro a tirar o filho dele da sua escola. E criticar, hein? E te criticar. Então, quer dizer, você tem que entrar para ganhar. Bom, são 20 horas, chegamos aí ao finalzinho do nosso giro esportivo desta segunda-feira, dia 29 de julho. Mais uma vez aí um abraço ao Magola, né? Que tá soprando velhinho hoje. O churrasco é na casa do Magola, viu? O chá com torrada hoje, viu, Daniel Guilherme? Ô, J. Luiz, as suas considerações finais? Roberto, um abraço para todos vocês. Boa noite para Daniel, lá de Santa Teresa, está nos ouvindo. E sexta-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nós estaremos aí fazendo todo o giro esportivo. Ô, Daniel, faz favor, vem cá, dá aquela palhinha, né? Estamos encerrando aí o giro esportivo, né? Nosso amigo Daniel Quirino, da Rádio Conectiva Gospel. É um prazer ter você aqui no giro esportivo e dizer para você que é um parceirão, né? Estamos juntos aí nas transmissões. Beto, boa noite. Meu amigo Beto Costa, professor, treinador. Tá vendo você, Beto, falar senhores aí em casa também, a WTVJ, meu grande amigo René também, e é o Vladimir, né? Isso mesmo? Exatamente, o professor Vladimir. Meu grande amigo J. Luiz, parceirão que a gente tem aqui. Pessoal, eu não entendo muito futebol não, eu gosto de acompanhar, aprendendo com o Beto Costa. Ô Beto, deixa eu aproveitar aqui, eu tô vendo você falar sobre os papais aí, eu tava sábado ali, passei um pouquinho ali no campo do Pedro Leopoldo, vendo os papais tudo lá de fora. Se existe treinador, os alunos têm que acatar o ouvido ao treinador, né? Não é os pais lá da tela gritar, faz isso, faz aquilo. Ô Daniel, foi até bom você tocar nesse assunto, né? A gente tem conversado muito com os papais a respeito disso. Porque quando você dá a oportunidade ao garoto de jogar numa equipe grande, por exemplo, Atlético, América, Cruzeiro, lá você tem que levar o atleta, deixar no portão, e do portão para dentro é o treinador, o papai, a mamãe não chega nem perto. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito aqui também, né? O papai e a mamãe tem que entender que é o seguinte, a partir do momento que o atleta entrou do portão para dentro, ele é um atleta. Então, quem vai, se tiver que chamar a atenção, se tiver que corrigir, é o professor, é o treinador, que é o treinador que entende disso aí. Lógico, torcer, todos nós podemos torcer, o pai, a mãe, o avô. Se meu neto estiver jogando, com certeza eu vou deixar de ser treinador. Eu vou lá para a arquibancada e vou ficar gritando em cima. Faz isso, faz aquilo. Não, do jeito de interferir é com o treinador. É verdade. Então tá bom, Beto, deixa eu só abraçar aqui, posso rapidinho? Fica à vontade. Não sei se você sabe aqui, ó, é o Samuel, ele é do Democrata de Sete Lagoas. De Sete Lagoas. De Sete Lagoas, viu? Ele é o Samuel, ele é atacante, e o papai dele é pastor da minha igreja, Evangelho de Jesus, meu grande amigo, pastor Luciano, a mamãe dele, Silvana, os pais apoiando, onde vai o filho, está com o filho, entendeu? Agora está indo profissional também, do Democrata de Sete Lagoas, Samuel, atacante aí, aquele abração forte para você, viu? Falei que você aqui, mandar um abraço aqui, meu grande amigo Beto, quer te mandar um abraço para ele, viu, Beto? Um abraço ao Samuel, conheço bem, né? É o que a gente fala muito, J. Luiz e Daniel. O atleta,
ele jogou com você também, né? Jogou sim, jogou também. Então o atleta ele tem que vir de berço com Verdade. educação, porque eu estou com 63 anos, graças a Deus bem vivido, a minha vida toda foi vivendo no meio futebolístico, dentro de campo. E Daniel e J. Luiz, vi muito atleta cracaço de bola, mas não ia a lugar nenhum justamente por falta disso aí, falta de princípio, educação, família, religião. Eu digo muito para os nossos alunos lá no Pedro Leopoldo, olha, você tem que ter uma religião, tem que ter uma religião, respeito todas elas, cada um tem a sua, é um direito seu, é um livre-arbítrio seu de escolher, mas o atleta, se ele quer vencer na vida, ele tem que acreditar em Deus, ele tem que ser responsável, tem que ter princípio, ele tem que obedecer e ser educado. E, aliás, independente de ser atleta, para você ser qualquer coisa na vida, você só vai obter sucesso se você tiver religião, sabedoria, se você tiver família, né? Aí sim você vai ter sim oportunidade de ser alguém na vida. Agora, por um outro lado, meu amigo, não vai. Eu já vi muito atleta que aqui com 3, aliás, chegava no Pedro Leopoldo com 4 anos, já carcaço de bola. Crescia com 10, 11, quando chegava com 11, 13 anos, já abandonava a família, já não frequenta uma religião mais, aí não vai a lugar nenhum. Porque clube nenhum, aliás, empresa nenhuma, ela quer um funcionário ou um atleta problema. Ele quer um atleta ou um funcionário que dê resultado. Então o atleta só vai dar resultado como o Samuel está dando. E se Deus quiser e Deus quer, né? Daqui a pouco a gente vai vir jogando num grande time. Não que o Democrata não seja um grande time. Sim, respeito muito o Democrata, conheço muito o trabalho, já jogamos muito contra, né? Conheço o trabalho lá do pessoal do Democrata, mas a vida é assim mesmo, né? Tem clubes medianos, tem clubes pequenininhos, tem clubes grandes, né? Então, com certeza, né, Papai do Céu vai abrir a porta, porque o Samuel é de família, né? É filho de um pastor, né? Então, quer dizer, tem tudo para crescer como um atleta, como profissional e ser um exemplo para nossos atletas. Beto, muito obrigado. Deus te abençoe você, meu grande amigo J. Luiz. Desculpa, ele tomou um pouquinho do tempo aí, viu, Jota? Mas eu estou gente, eu tenho que ligar pro Beto, que eu tenho que ir lá, entendeu? Participar juntamente aí, para filmar, vou colocar na minha rede aí, essa programação do Beto, que é muito boa. Quando eu estou em casa lá, ou então tá dentro do carro ouvindo, tá ok, Beto? Obrigado. Jesus te abençoe sua vida, seu trabalho, esse grande amigo, professor, que eu tenho aprendido sempre com ele. Ô Daniel, é um prazer, viu? O nosso dia esportivo está sempre de portas abertas, aqui não fecha, viu? Tanto é que você está vendo, nem porta nós temos aqui, né? Fica sempre aberto, estamos aí à disposição, quando sentir vontade, se o coração mandar, venha participar conosco, né? Pode ter certeza. E nós estamos aí também juntos nessa parceria legal que está dando muito certo, Rádio Conectiva Gospel, né? Com Giro Esportivo, em prol do nosso esporte. A gente está abrindo um leque aí também, um abraço ao pessoal do vôlei, o Marcelo, pessoal do Biduíntio, custei a falar o nome do, mas vai vir aqui também falar, são esportes, né, que a gente conhece pouco, mas são esportes também. Então dessa forma, mais uma vez eu agradeço muito a Rádio Conectiva Gospel por essa oportunidade e parabéns a você, né, por ter essa vontade, né, esse dom que o Papai do Céu te deu, de tanto fazer imagem quanto também a qualidade de som, né? Se Deus quiser, a gente vai estar aí com a imagem. Se Deus quiser, eu agradeço a Deus por aquele telefone ali, viu? A gente tem que agradecer, né, velho? Exatamente. Se o futebol começa lá embaixo, a gente também começa desse jeito. E agradecendo a Deus pela Rádio Conectiva Gospel, o padrinho, o Arlen Ribeiro, o Arlen Ribeiro, que é um patrocinador da Rádio Conectiva Gospel. E lembrando, né, você que é empresário aí, ó, dia 11, né, Beto? Dia 11 tem aquela programação ali no campo. A final, né, Beto? É a grande final da 32ª Copa Criança Esperança de Pedro Leopoldo. Se você quer que sua loja seja divulgada, divulga com a gente, tá ok? Esse dia aí no patrocínio, vamos correr atrás e vamos falar com você também,
Ok? Aquele abraço do grande amigo Beto Costa. Um abraço, Daniel, um prazer imenso, viu? Muito bem, são 20 horas e 10 minutos, extrapolamos um pouquinho. Mais uma vez, o Giro Esportivo teve um oferecimento aí de Roberta Reis, psicóloga e coach, 997935318, e Jeffrey Reis, treinamentos personalizados. O Instagram é @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. E Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral. 99707-3961 e 3662-2211. Muito bem, meus amigos. Está terminando o Giro Esportivo. Na sexta-feira, às 19 horas, estaremos retornando aí, mais uma vez, trazendo as informações do nosso futebol, ou seja, do futebol da nossa querida Pedro Leopoldo e das cidades circunvizinhas. A todos, um abraço, fiquem com Deus, que Papai do Céu nos abençoe.